A gente ouviu e acompanhou há pouco o nosso repórter Cid Queiroz, enviado especial à capital paraense. A conferência começa oficialmente hoje em Belém, vai até o dia 21, no momento ali que os negociadores estão buscando saídas de como implementar ações de fato, né, nessas mais de 160 nações que estão presentes em Belém, como implementar de fato medidas que possam reduzir as emissões de gases do efeito estufa e conter o aquecimento do planeta. São também muitos povos indígenas participantes, comunidades tradicionais de todo o mundo, empresários e também parlamentares. E é por isso que a gente, como eu disse, volta à capital paraense, Belém, para conversar com o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, que é do PT de São Paulo, que está lá em Belém nesse momento e vai conversar com a gente ao vivo. Deputado Nilton Tato, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez no painel eletrônico, tudo bem? Tudo bem, bom dia Raquel, Ana Raquel, bom dia aos ouvintes e também quem está acompanhando pelas redes sociais aí da Rádio e TV Câmara. Pois é, deputado Nilton Tato, quem está com a gente aqui pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, está acompanhando que o senhor está aí no carro, está no engarrafamento a caminho da COP, é isso? Isso, indo para lá, porque começa hoje a inscrição, tem que pegar a credencial e logo mais eu vou às 10 horas, então vou participar também lá da abertura oficial. Tá? Então, por isso que eu estou aqui no carro ainda a caminho. Deputado Nilton Tato, a gente sabe que o senhor já participou de outras conferências, o senhor é envolvido com esse tema, mas para quem está acompanhando a gente ao vivo, o que a COP no Brasil, a COP na Amazônia, ela traz de diferente nessas negociações que vem há tantos anos? É a 30ª conferência, já é a 30ª edição. O que ela traz de diferente e de esperança de que vão sair medidas efetivas daí do encontro? Primeiro que eu tenho uma expectativa que se avance em agendas concretas, ações concretas do ponto de vista da implementação. Nos últimos 10 anos, o Acordo do Clima, né? Então desde 2021 em Paris e lá para cá, os países vieram conversando e acertando uma série de instrumentos para a implementação da agenda, buscando segurar de que a temperatura da Terra não ultrapasse 1,5 graus do início da Revolução Industrial. Então isso é uma expectativa que se avance, e principalmente nos instrumentos de financiamento. Tá? Então por isso que esse acordo da floresta, de um fundo de financiamento para as florestas, é um dos acordos que a gente tem expectativa que saia daqui e avance, mas principalmente o grande fundo necessário, que hoje se calcula em 1,3 trilhões, né, de dólares para apoiar os países em desenvolvimento, de como esses países podem trilhar o seu caminho de desenvolvimento com baixa emissão de gás de efeito estufa, mas principalmente a agenda de adaptação por causa das consequências, para poder dar conta dos eventos climáticos extremos. Então tem esse aspecto concreto, né, como também, né, um novo pacto com novas metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, que também deve sair fechado também nesse encontro. Mas eu acho que o principal, o que a gente pode, e minha grande expectativa, é o fato de acontecer em Belém, no coração da Amazônia. Belém é uma cidade parecida com todas as cidades da Bacia Amazônica, que não é muito diferente das cidades de toda a América Latina e Caribe, das cidades da África, de boa parte da Ásia, portanto, com uma série de problemas de infraestrutura e também de políticas básicas para atendimento da população, tá? Saúde, educação e assim por diante, saneamento. E as COPs, geralmente, elas acontecem em cidades bem estruturadas, como se no Brasil fosse acontecer, por exemplo, em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro, tá?
E aí, então, isso é uma demonstração do fato de tudo aquilo que representa, né, a fazer na Amazônia, né, como também, né, com todo o simbolismo da Amazônia, pelo papel que a Amazônia tem, né, nesse debate climático, pela quantidade, né, de florestas e, portanto, de carbono nessas florestas, né? Então, proteger ela, evitar de que vai mais gases carbônicos, por exemplo, para a atmosfera e aumentar, né, o aquecimento, mas também mostrar que esse debate precisa ser feito a partir da perspectiva daqueles que mais sofrem, né, com os eventos climáticos extremos. Então nós estamos falando aí das populações vulneráveis, mas também dos países. Então é só a gente pegar o que aconteceu, por exemplo, na América Central, a semana retrasada, né, o que devastou países lá com aquele grande furacão. E aqui, agora, quando a gente pega, nesse final de semana, o que aconteceu em Rio Bonito de Iguaçu, tá? Que também nós perdemos ali vidas e perdemos muitos bens. Tá? Então, Belém dá a possibilidade de discutir o acordo do clima a partir da perspectiva, tá, do sul global, tá? De quem não contribuiu com o aquecimento global, não tem responsabilidade histórica com o aquecimento global, mas sofre as consequências do aquecimento global. Então, tem esse debate. O fato de fazer aqui, isso vai trazer, de certa forma, o debate no âmbito internacional, do enfrentamento da crise climática, uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Eco 92 no Rio de Janeiro, tá? E agora no fato de fazer na Amazônia. Então isso é dar a voz para os mais vulneráveis, para o sul global, nesse debate do enfrentamento da crise climática, e aí de chamar a responsabilidade dos países mais ricos. Então, é essa a expectativa que eu tenho de que ela vai contribuir muito com esse debate. O senhor falou aí nessa questão, né, deputado Nilton Tato, de uma perspectiva sob o ponto de vista do sul global. O Brasil recentemente recebeu aí reunião do BRICS, reunião do G20, e essa tem sido uma tônica realmente de buscar o multilateralismo, né, o acordo entre as nações, porque os problemas muitas vezes são comuns e afetam muitas populações em todo o mundo, e é o caso da questão da crise climática. Quando o senhor cita também questões que já estão acontecendo agora, né? Não é uma coisa do futuro. Eu conversava há pouco com o nosso repórter especial aí em Belém, o Cid Queiroz, e ele comentou isso também. Quando a gente faz, então, deputado, o senhor como representante, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, com que essas discussões cheguem também, de fato, ao parlamento, né? Houve aprovações de projetos indicados pela frente, mas há outros projetos também que são discutidos e dentro dessa diversidade que há no parlamento, que geram algumas controvérsias sobre esse ponto de vista ambiental. Como é que o senhor pretende levar essa conexão, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, entre a discussão do clima na conferência e o parlamento e as discussões que a gente tem aqui no Legislativo em Brasília? É importante para quem está acompanhando a gente que o acordo do clima é um acordo global, tá, no âmbito da ONU. E aí cada país, evidentemente, tem que depois internamente cumprir com aquilo que acordou nesse acordo geral, tá? Então, para as pessoas, inclusive, que estão acompanhando a gente, sabe que aquilo que a gente faz aqui, né, do ponto de vista que pode provocar aquecimento global, vai, por exemplo, desmatamento aqui no Brasil, desmatamento na Amazônia, afeta para quem está lá no Congo, para quem está nos Estados Unidos, para quem está lá na Rússia, na China e assim por diante. O que eles fazem lá também afeta aqui. Então, por isso a necessidade de estabelecer acordos no âmbito global, de o que é que cada país pode fazer internamente para contribuir, né, para diminuir este aquecimento, tá? Ou assegurar que não aqueça mais ainda o planeta. E ali, evidentemente, que nós, parlamentares, temos um papel que nós precisamos fazer no Congresso. Então, nós precisamos adequar
a legislação brasileira dentro dessa estratégia daquilo para implementar aquilo que o Brasil se compromete a fazer. Então, nós precisamos fazer. O Brasil se comprometeu no Acordo do Clima, recuperar áreas degradadas, implementar, né, diminuir o desmatamento, o uso do solo, o modelo da agricultura é responsável pela maior parte das emissões que o Brasil emite. Tá? Então, o papel nosso é adequar a legislação. Então, a semana passada, no Congresso, a gente conseguiu aprovar algumas leis na Câmara, aprovar, na verdade, alguns projetos na Câmara, que ainda depende, evidentemente, do Senado e também de sanção por parte do presidente Lula, daquilo que a Câmara pode, aquilo que o Parlamento pode contribuir com esse debate do ponto de vista da legislação. Mas também nós precisamos enfrentar outros projetos que vão no sentido contrário. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um exemplo que todo mundo acompanhou de perto e é necessário que continue acompanhando, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Então, a Câmara e o Senado tinham aprovado um projeto muito ruim, que ia no sentido contrário, né, que é a principal lei ambiental. Aí o presidente Lula fez uma série de vetos, e agora está de volta esse debate na Câmara e no Senado para analisar os vetos do presidente Lula. Então, estou pegando um exemplo aqui, né, de como que a Câmara, né, e o Senado, né, o Parlamento deve fazer e deve trabalhar para contribuir. Se hoje a gente celebra, né, o fato de o Brasil ter diminuído as suas emissões, na medida em que ele diminuiu em 50% o desmatamento só na Amazônia, mas em todos os biomas diminuiu. Então a Câmara também precisa fazer, né, e o Senado precisa fazer a sua parte e dialogue nessa perspectiva que o próprio governo do presidente Lula está fazendo, né, tentando cumprir com os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo do Clima. Deputado Nilton Tato, a gente também tem um contato muito grande, né, na Câmara com a população, com as comunidades tradicionais, com os próprios agricultores. A Câmara também é esse eco da sociedade. E a gente vê a população de Belém muito engajada na Conferência do Clima. Esse sentimento que está acontecendo aí da população de Belém, o senhor acha que é um sentimento que tá no país como um todo e isso facilita o diálogo do parlamento com a sociedade? Aqui a gente tem, o fato da conferência acontecer aqui em Belém, a gente também está sentindo, né, esse interesse. E acho que é um desafio muito grande de todos nós fazer que a população toda, né, acompanhe de perto esse debate, até porque todo mundo está sofrendo já as consequências. As ondas de calor, né, os vendavais, a chuvarada, desmoronamento, enchentes, secas prolongadas, todo mundo está sentindo. E aí é importante que as pessoas, então, tomem conhecimento, acompanhem de perto esse debate, até para poder cobrar de nós parlamentares atitudes, né, do ponto de vista daquilo que cabe ao parlamento, tá? Ou cobrar do executivo aquilo que compete ao executivo. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, o fato dela acontecer no Brasil, em Belém, na Amazônia, tá? De que esse debate possa mudar um pouco e aprofundar um pouco mais na sociedade e despertar cada vez mais o interesse. E eu digo isso, o interesse que seja permanente, porque é um debate permanente. Nós mesmos aprovamos na Câmara projetos na semana passada que trata de a gente ampliar esse debate com educação climática, educação ambiental, tá? Em todos os setores da sociedade. Estou falando desde as CIPAs, né, que é as comissões, né, de prevenção acidente no trabalho, né, nas empresas, mas também nas escolas, nas igrejas, enfim, em todo quanto é lugar, é necessário fazer esse debate para que as pessoas tomem consciência. Tomem consciência que elas podem, em termos de mudança individual, também principalmente daquilo que elas podem cobrar e participar e ajudar em mudanças coletivas, que aí é principalmente quando vai na esfera das políticas públicas. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, que a conferência no Brasil vai ajudar muito nesse debate, nessa conscientização, né,
nessa perspectiva da educação climática, educação ambiental, que é tão necessário entrar em todas as camadas sociais, em todos os setores da sociedade. Certamente. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deputado que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista